Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro, hoje muito especial com as garotas aqui da City Girls! Tá vendo? A gente deu uma ensaiada antes para falar. Tô aqui com a Milene. Isso, Milene. Milene, com a Mara, Isso. com a Pamela. Exatamente. Que são da City Girls. E por quê? O que tem a ver City Girls com carros, com Pod Carro? Elas vão gravar um clipe com a gente, estão querendo até que eu contracene com elas. Por falar em contracenar, são formadas aí em... Vocês fizeram... Isso. Assim, nós temos vários cursos, tanto na parte artística quanto na não artística. Eu, particularmente, sou estudante de Direito, tô terminando Direito. Mas participei do Coral da Cultura Inglesa, tenho formação em teatro, sou cantora, dançarina, atuo e faço alguns trabalhos como modelo. Faz só algumas coisinhas. Mas assim, sejam bem-vindas, meninas da City Girls, Milene, Mara, Pamela. E vamos bater papo aqui, vamos falar muito de carro, de automobilismo. O que tem a ver sobre isso? Por como nasceu essa ideia do clipe, e vamos falar muito do grupo delas aí, que vai estourar, se Deus quiser, já tá estourando, né? Já tá estourando. Com essas qualidades que elas têm, elas fazem poucas coisas aqui. Acho que vai dar muito certo e bora lá, bora começar. Como nasceu esse convite, né? Queria já começar assim. O pai da Milene é o Lima, ele trabalha de alguma forma ali na Copa Truck, e coincidentemente ela falou assim, não, eu já te conheço. Quando eu convidei ela, falou, eu já te conheço. Como é que foi essa história, Milene? Pois é, bom, o meu pai, ele trabalha na Copa Truck e ele tem contato com muitos pilotos e ele tem contato com essa vida desde muito cedo. Inclusive, um beijo, pai. Te amo. Um abraço, Lima. Pai. Um beijo, mãe. Um beijo, mãe, senão ela vai ficar com ciúme. Mas como meu pai trabalha nesse meio, ele me inseriu desde muito cedo. Então, eu sempre gostei muito de assistir as corridas, de participar. Estive várias vezes nos autódromos. E eu sempre senti o meu coração acelerar quando a gente falava de automobilismo, de caminhão, de carros. E por ver a paixão do meu pai, isso acabou se tornando uma paixão pra mim também. E como musicista, eu achei que nada mais justo do que fazer uma música pensando nesse público, pensando nessa estética, porque eu acho que é uma coisa que tem pouco no Brasil hoje. Sim. E Legal. que nós, Sim, como um grupo tem pop, mesmo. que é diferente do que a gente vê hoje, a gente quis trazer isso. Então, inclusive, já estive contigo nos bastidores das corridas. Sim. A gente tirou foto juntos, eu ganhei um boné autografado. Muito e óbvio, fã. não tinha como não me tornar fã desse piloto incrível que legal, e pessoa obrigado, maravilhosa obrigado. também que você é, que sempre me recebeu muito bem. E aí eu falei pro meu pai, seguinte, eu quero gravar um videoclipe com esse cara. Precisa ser ele, sabe? Que legal, pra embaixo. que legal. O Fiquei Lima, muito o Lima feliz. me ligou e aí, super simples, super humilde e assim, é uma pessoa que já me ajudou bastante também, e eu não podia negar. Confesso que eu não lembrava, não sabia que era você, não lembrava. Então, sim, melhor ainda, né? Porque eu falei pra ele, não, vamos ajudar, tal. Me manda, eu falei, por que Deus só me manda um trechinho da música Vamos dar pra uma ver se não olhada é... como é que é. Pra ver se não é nada pesado. Nós que carregamos ali o Jesus Tá On, né? Isso. Exatamente. Não dá pra ir com qualquer um falando qualquer coisa. Acho que a gente Exato. tem... Inclusive, eu tô na Quaresma, na Semana Santa, então a gente tem toda essa preocupação também de que exemplo que a gente tá dando aí pras gerações e tal. E aí, quando ele mandou a música, eu falei, não, super legal, a música tem tudo a ver, tudo. Então, assim, ó, já coloco eu, a equipe, todo mundo à disposição, bora gravar, bora fazer esse clipe, e eu acho que vai ser muito legal. Legal, Milene, legal. E aí, já perguntando um pouquinho pra Mara e pra Pamela também, como é que foi essa união de vocês? Como nasceu o grupo? Falem um pouquinho sobre isso. Então, chega a ser uma história relativamente engraçada. Eu conheci a Pamela lá em 2020. A gente sempre teve, nós três sempre estivemos inseridas no meio da arte, né, de certa forma. Só que eu morava no Maranhão, elas moravam pra cá e Legal. tudo. Em 2020 teve uma audição online e para uma produtora, e eu e Pamela, a gente fez essa audição. Foi aí que a gente se conheceu. Exatamente. A gente passou, foi nossa primeira experiência, assim, profissional com esse meio. Assim, De muito canto bom. e dança. De canto e dança. Foi um aprendizado muito grande. Isso lá em 2020. Só que o projeto acabou não indo pra frente. Como é que era? Só pra contextualizar pra galera. Vocês dançam e cantam. Exato. Isso. E aí, mas como assim? Online
canta e dança online? Não, então, é Como porque assim? a audição era online. Entendi. Mas a produtora era daqui de São Paulo. Ah, tá. Aí Aí ambas só pra não passaram. vir atores, já pede uma palhinha ali pra ver se pode perder Exato. tempo. Exatamente. Teve uma pré-seleção. Teve uma Entendi. pré-seleção, não foi assim Entendi. todo mundo. Tá. A gente acabou passando, e só que o projeto não foi pra frente. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe. Exato. Eu sempre falo, sabe? Deus fez isso porque tinha que ser. Tem um tinha que ser desse Tinha um jeito. propósito, é isso aí. Quando foi... Mas a gente continuou inserida nesse meio. Todo mundo estudando, ela estudava dança, eu estudava dança. Em 2024, eu fiz outra audição. E nessa audição, quem eu conheci? A diva Milene. Legal. Aí... a gente quer dizer, ela passou, não passei. Mas aí também não foi pra frente, né? O projeto. Mas eu continuei acompanhando ela nas redes sociais. São pessoas que eu sempre admirei muito. Sempre gostei do trabalho de ambas. E sempre fui muito fã. Então, como eu tava morando lá no Maranhão, botei na minha cabeça, cara, não tá dando certo eu fazer só essas audições online, dependendo se eles quiserem ir pra São Paulo. Eu vou pra São Paulo. Aí, Que legal. eu Isso mesma... aí. Tomou a decisão. Eu tomei a decisão. E a... Menina, e foi muito engraçado, que uma decisão que eu não tomei em 3 anos, eu tomei em 8 meses. Em 8 meses eu me Olha. organizei. Determinou fui e embora. foi. Determinei e fui. Que legal. Aí- E vocês são novas, né? Depois vocês vão explicar um pouquinho como é que fica com a família ali, todo complexo. mundo com medo. Mas eu já tinha essa ideia, né, do grupo, porque eu sempre gostei. Eu sempre gostei de estar no palco com mais pessoas. Sim. E eu sempre me visualizei muito em um grupo que fizesse R&B, sabe? Que tipo assim, legal. meu sonho, sabe? Aí eu vim com essa ideia pra São Paulo, vim pensando, estruturando. E comecei vou procurar garotas com o mesmo sonho pra gente começar a Fazer adentrar. Embarcar nessa Deu juntas. Fazer certo. juntas. Foi quando eu chamei a Pamela primeiro. Quem já Eu se disse, conhecia. oi menina, eu sei que a gente quase não se fala, mas eu tô com uma ideia aqui. Que legal. E outra, não foi tipo assim, também muito aleatório. Eu fui atrás de uma produtora, conversei tudo com a certinho. produtora, isso. Falei da ideia do projeto, eles super abraçaram. E eu fiquei nessa de, vou procurar as integrantes. E aí você achei ela. topou, Pamela? Foi um pouco assustador. Porque eu conheci a Samara, eu falei, não. Eu gosto tanto do trabalho dela, tipo, eu acho ela tão talentosa, mas eu acho um pouco duvidoso. Por quê? Por quê? Conta aí. Por Porque quê? existe o negócio do... A gente já tentou algumas vezes, Não, sabe? e é frustrante, né? Exatamente. Mas, ó, gente, eu vou falar por conhecimento próprio. Não desista. Parece até clichê falar isso, todo mundo fala isso, mas assim... Tudo que você passa, ele serve de lição para a próxima fase. Se vocês têm fé, nós vamos falar disso lá na Exatamente. Jesus Tá On, mais para frente. Mas não desista de verdade mesmo e continue, porque assim, tudo é um aprendizado Sim, para é dar um certo lá na processo. frente, E né? a gente carrega muito isso, justamente porque a gente sabe que muitas coisas deram errado no tempo certo, sabe? Isso. Realmente uniu de uma forma extraordinária. Que legal. Exato. E aí a gente se conhecia, eu admirava muito a Mara, tipo, eu vivia curtindo os stories dela, respondia. A gente tinha esse tipo de... Já tinha uma sinergia. Exato. E a gente também tinha algumas amizades em comum, então a gente tava ali no mesmo ciclo social. Que legal. E aí Que tinha bom. essa admiração mútua. Sim. E eu fiquei, mas ela é muito doida. Mas Gente, ela é vocês... muito- Posso falar uma coisa aqui? Pode falar. Eu sou meio que, sabe, um olheiro, assim? Aham. Vocês vão dar muito certo, viu? Porque vocês, Amém. vocês são bonitas, vocês falam bem. Eu falei até que quando elas chegaram, eu falei assim, nossa, chegou o Fifth Harmony, é isso? Exatamente. Nossa, uma honra. brasileira. Eu assisti o The X Factor e ela parece muito a Camila Cabello, né? A nossa Camila Cabello Ela é muito brasileira. parecida. Não, e vocês parecem integrantes dali, Sim. todas vocês parecem É uma integrantes. estética. Mas né? falta mais 2 aí pro grupo, né? Não, né? Melhor ficar em 3? Vamos fazer Three Harmony. Depois eu Exato. Mas a gente fica muito feliz, porque as meninas são lindíssimas. Então, assim, a gente é Sim. comparada Uma com referência, elas. pô. Ó, e aí eu já queria, pra prender a audiência aí, eu já queria fazer uma palhinha aqui que a gente combinou antes. Eu queria verdade. da música que não foi lançada ainda, né? Isso. Essa música não foi lançada ainda. E essa música eu gostei. É uma música jovem, claro, né? Como vocês são. E pra pegar o público jovem, não fala... Sabe, eu acho que não vai pro lado ali do que a gente tá vendo hoje apelativo no mercado. Eu acho muito legal isso. Lógico, é jovem, é de trocar uma ideia com o público, Exatamente. mas eu acho que
respeita o público. Eu acho muito legal isso. Então eu já vou pedir para vocês, gente, cliquem no sininho, compartilhem, comentem, porque assim, o Pod Carro na TV tá com uma audiência muito legal que não é, assim, tá muito diferente do público ali do YouTube, então elas vão fazer esse sucesso todo, então não pegue carona no sucesso, já ajude a gente a fazer esse sucesso, clica lá, curte, comente, e compartilha esse vídeo, porque vai ser muito interessante esse sucesso. E elas vão voltar aqui depois que gravarem o clipe. Vamos mostrar o clipe pra vocês aí. Com certeza. Vamos comentar esse clipe. Sim. Hoje eu tô fazendo uma espécie de reality na Copa Truck. Então eu e o Mate, né, que eu falo, que é depois eu explico por que é o Mate, que é o Mate e o Relâmpago, mas não é porque eu quero ser o Relâmpago e ele é o Mate, é porque É um pouco triste. do Carros. E a gente vem aqui e coloca o reality. Então a gente apresenta mostra esse reality. No segundo bloco a gente explica o que aconteceu. Então vamos fazer um pouco parecido com vocês com o clipe. Então acho que isso vai ficar bem legal e o público vai gostar muito. Mas é isso, gente. Dê essa força e vamos ficar com essa palhinha aí. Como que é essa música aí? Isso aí. A gente vai dar só um spoiler, só uma palhinha. Porque não pode. A música ainda não saiu. Mas eu convenci ela. Muito legal. Teve uma conversa. Isso aí. Então a gente vai cantar um refrãozinho pra vocês, pra ficar na cabeça de vocês já. Legal. Bora. 5, 6, 7, 8. Teu coração dispara tipo meca, acelera. Bota fogo no asfalto, mete marcha, me supera. Vrum, vrum, você não me pega. Me vê passando e lembra que eu sou inesquecível, mas... Que legal! Só não gostei de uma coisa, tipo Meca, tipo Scania, porque eu sou... porque eu sou Scania. Vai ter que reformular, tipo Scania. Que foi uma questão, a gente Foi uma questão. Mas, não, realmente rima muito mais, eu sei. Tem que E a ver a questão musicalidade E a disso questão aí. não é nem essa. A sensação que eu acho que a gente quis passar e que eu acho que vai muito de encontro ao propósito de a gente estar Sim. aqui hoje, tem coisas que fazem realmente o nosso coração acelerar, tem coisas que fazem o nosso corpo Sim. reagir. Legal. E eu acho que assim como é o automobilismo na sua vida, assim Sim. como é ser um piloto pra você, pra gente é essa sensação de ser cantoras, de conseguir colocar na música aquilo que Legal. a gente sente, sabe? Legal. Então, independentemente de ser uma Meca, uma Não, Kawasaki, uma Scania, uma Volvo, É a gente- lúdico. a gente vai acelerar todo mundo com esse hit. Então, assim, essa é a Legal. oportunidade de vocês falarem, nossa, eu conheci quando elas estavam lá no comecinho. Lá no comecinho. Vem com nós, gente. Lá no Kleber, quando elas foram lá no Pod Carro. E a gente vai colocar no Kleber, a gente vai fazer react Legal, do clipe, legal. vai mostrar, ó, lembra do comecinho? A gente tava aqui junto com o Kleber, que deu essa chance incrível pra Incrível gente pra estar aqui gente. hoje. Inclusive, muito obrigada, Kleber. Não, eu que agradeço. E assim, eu até pensei aqui, enquanto vocês estavam cantando, eu falei, acho que eu vou arrumar uma Meca, vou levar uma Meca lá pra elas. Eu apoio, você chega lá com uma Ia Meca ser pra gente tudo. gravar. Vamos arrumar. Até pensei em uma aqui, uma vermelha. Olha, eu falar- acho vou que fa- combina. com Vou as até, ó, peças. ô Denis, empresta a Meca aí pra gente gravar. Era o nosso sonho. Eu já até Vamos, lembrei Denis. dela aqui. Comenta aí Por se favor. vocês acham que vai ter Meca no clipe, sim ou não. Sim ou não? Comenta aí. Legal. Bom, e aí é lógico, a gente vai fazer ali o cenário na equipe e tentar armar realmente isso com a produtora de vocês pra gente poder fazer esse clipe ficar à altura do que vocês cantam, entendeu? Com Você- toda certeza. Mas Ai, muito que legal. Gente, parabéns mesmo, porque assim, aí vamos falar um pouquinho mais de vocês para chegar até aqui, né? Então, Uhum. você já falou ali tudo mais ou menos o que você faz, um monte de coisa, nem lembro muito, mas o que me Algumas chamou a atenção? O teatro, né? Uhum. Porque eu acho que isso vai ser muito importante para Sim, você, né? sim. Acho que essa parte... Porque eu vejo muita gente pegando hoje, não sei se é impressão minha, mas muita gente pegando... como eu vou dizer? Como eu já falei, apelativamente, mas de forma, sei lá, faz umas coisas assim para viralizar que não tem valores. Mas eu tô com uma esperança muito grande que isso tá mudando. Eu acho que Sim. as pessoas estão começando a perceber que esse lado, assim, tão apelativo, que leva pro lado da sexualidade, ou leva pro lado de fazer coisa errada e pra viralizar, enfim, aquela coisa toda. Vocês estão indo na contramão disso. Sim. Que eu acho que vai ser mais difícil,
Porém, eu acho que vocês vão estar construindo a casa sobre a rocha, sabe? Eu acho que isso vai dar muito certo. Mas falem um pouquinho mais pro público conhecer vocês, de como vocês chegaram até aqui, como vocês formaram, né? Vocês falaram que dançam, cantam, mas, por exemplo, ela fez teatro, o que mais a Mara, a Pamela tem pra somar com isso? Eu queria falar da história de vocês, sabe? Eu sei que eu que vim de baixo, eu acho que isso é o que o público quer saber. Sim. Porque todo mundo vai olhar pra vocês. Sim. Ah, essas meninas, Patricinha, chegou aí. Nossa, ó, estudou isso, estudou aquilo. Então, assim, Foi fácil. Cara, foi fácil. E eu sei que não foi. Eu conheço o pai dela. Eu sei a luta que o pai dela tem. E imagino a luta que o pai dela deve ter tido pra fazer você chegar aqui. Sim. E parabéns, Lima. Ó, tô arrepiado. O maior apoiador, gente, nosso pai. Super Nosso pai. A gente super educadas. Então, assim, falem um pouquinho da vida de vocês até chegar aqui, começando pela Pamela. Eu canto desde muito novinha. Minha primeira experiência, ela veio da igreja. Então, eu legal. tava na igreja. Eu sempre fui muito falante, né? Um pouco característico meu. Falava bastante, mais do que a boca, a famosa boca de sacola. Então, a gente fala... Era pra frente, assim, meio desenrolada. Legal. E aí, teve um teste... E a tia falou, nossa, Pamela, você leva jeito. Eu, com meus 8 anos, falei, eu vou ser cantora. Eu levo jeito, gente, é a minha profissão. Você acreditou? Eu tinha levo certeza. jeito. Gente, eu tenho um episódio que eu cheguei na minha casa, eu falei pra minha prima, porque ela cantava muito bem. Eu falei, eu quero ser cantora, como é que faz? Ela, é um pouco difícil. Aqui Tem no Brasil. algumas milhões de pessoas querendo fazer a mesma coisa. É, uma galera. Começa cantando, porque eu não cantava. Eu sempre assisti muito, porque eu faço teatro desde os meus 7 anos de idade. Comecei Também. bem novinha na escola. Isso, fiz 8 anos de teatro. E mudou a minha vida e minha percepção com arte. Então, tudo eu gostava de acompanhar, de assistir. Então, quando eu tive a oportunidade de cantar na igreja, pra mim era o meu momento. Eu falei, gente, uma igreja enorme, as pessoas vão ouvir a minha voz. É o meu momento de brilhar. Então, aquilo ficou comigo. Eu segui, assim que eu cantei a primeira vez, eu falei, gente, é o meu momento, mãe me coloca numa aula. E a gente não tinha condição, né? Então, ela falou, olha, eu vou te colocar num coral. Ali da igreja, continua ali. Ela já pagava o teatro. Já tinha algumas coisas que eu fazia. Então, era uma realidade um pouco difícil, mas ela dava tudo de si. Então, ela foi atrás de centro comunitário e coisas pela cultura, pela cidade. E aí, eu comecei a fazer aula. Então, realmente, meu primeiro contato veio com a música. E aí, a partir dali, no teatro mesmo, no teatro musical, eu conhecia dança, né? Eu conhecia, assim, o K-pop, por conta de uma amiguinha da igreja que acompanhava. E eu ficava, nossa, esses asiáticos que dançam muito. Gente, será que isso é possível? Muito difícil. Legal. E aí, essa referência veio toda muito novinha. Então, era uma coisa que me fazia genuinamente feliz. A minha mãe morria de medo de me deixar na rua. Não, eu falava, gente, essas crianças na rua não é interessante. Vamos ocupar a mente da Pamela. Então, eu sempre fui muito ocupada com isso. Então, eu saía de casa cedo pra escola. Assim que eu saía, eu tinha teatro. Assim que eu saía do teatro, eu já tinha aula de canto. E assim que eu saía da aula de canto, eu ia pra aula de dança. Legal. Então, essa foi a minha Pais, vida. olha o exemplo. Ocupem a mente dos seus filhos. Com Tira um coisas pouquinho boas. isso, por favor. E funcionava demais. Eu me achava uma super adulta. Eu falava, olha a minha rotina. Gente, eu tinha que marcar com as minhas amiguinhas pra fazer trabalho da escola. Eu falava, não posso, eu tenho um compromisso. Otávio, deixa eu olhar minha agenda. Ah, eu tenho apresentação. E eu queria fazer tudo. Eu queria participar de todas as apresentações. Eu queria participar de tudo que tivesse. Eu falava, mãe, me escreve. Que legal. Então, é um pouco difícil, assim, desse jeito. Eu falava, mas eu quero ir. Que E ela legal. fazia. Então, eu segui disso ali dos meus 7, 8 anos até os meus 15. Isso aonde? Onde você morava? Eu comecei aqui no... Aqui não, né? Que aqui em São Paulo. Eu comecei lá no Guarujá, que foi onde eu nasci. Sim. E aí, com 12 anos, eu mudei de cidade, mas eu continuei em todos os mesmos cursos. Continuei fazendo coral, aula de canto e teatro. E aí, lá, em Caraguatatuba, que foi pra onde eu me mudei, ali com 12, 13 anos, eu comecei a realmente me identificar muito com a dança. Eu sentia que aquilo ali era pra mim, eu já tinha uma visão diferente. Eu gostava da musicalidade, eu gostava da dificuldade que era eu entender que eu não tinha coordenação motora. E eu ficava, meu Deus, é um desafio. Que legal, você foi se policiando e falou, meu, tem que Exatamente. buscar isso e isso. E tinha coisa da referência e da admiração. Então, eu olhava pro meu professor e ficava, meu Deus. Quero ser assim. Exato, quando eu crescer, eu quero ser assim. Legal, as referências, né? E foi uma galera, assim, desde a minha infância, que me deu muita oportunidade. Então, eu falava, Pamela, olha, eu tenho um grupo de competição, você não quer fazer audição? E eu era muito novinha. E eu colocava minha mãe em todos esses lugares. Eu falava, olha, você vai me levar. A gente tem um compromisso. Aí a gente tem um compromisso lá, sábado de manhã. E ela me levava.
E ali eu me encontrei na dança e eu dançava de segunda a domingo, todos os dias da minha vida. E eu participava de espetáculos, competições e tudo que eu podia. E foi aí que eu me peguei e falei, cara, eu quero ser artista. Isso realmente é o que eu faço de melhor. Eu fiz alguns cursos, eu tenho logística, eu fiz administração. Eu sempre fui muito estudiosa. Minha mãe, ela tinha ali uma coisa da rigidez, né? Sim, eu tinha que chegar à escola e estudar ali por 2 horas em casa. Porque o futuro, Que bom. Ela falava, o intelecto é uma coisa Hoje que você ninguém vai agradece. tirar de você. Demais. Na época você chorava, né? Era triste. Pô, mas eu tenho ensaio. Ela falava, ensaio espera. Ainda mais morando na praia, gente. Gente, Caiçara Raiz, cabelos ao vento, chinelinho. Eu falava, gente, minha vida, eu quero surfar. Eu quero mergulhar, não posso. Tem que estudar 2 horas em casa. Não, mas Ela tá falava, certo. inteligência Hoje você ninguém vai agradece. tirar de você. É isso. Sim. E eu sigo nisso até hoje. Conheci pessoas E incríveis. trazendo um pouquinho pro pó de carro, né? E comparando ali com o mundo ali do automobilismo, você aprendeu a disciplina, né? Ter a Sim. disciplina. Exatamente. E hoje você pode exercer o dom que você tem com tudo que você aprendeu, com a disciplina que você aprendeu, porque eu falo que sem disciplina você não chega em lugar nenhum. Sim. A não ser que dá certo, igual a gente falou aí de alguns funkeiros. Exato. Mas Tô brincando. artista, ele precisa de disciplina. Independente de Sim, qualquer é. coisa. Isso Mesmo esses, né, que eu tô falando, né? A Exato. gente acha que é só falar besteira. Com né? certeza. Inclusive, esses dias a gente tava falando, eu nunca vi um rapper burro. Exatamente. É muito difícil. A galera É. sabe do que tá falando, a galera tem vivência, experiência, e eles estudam, eles leem muito. Pra ter um dialeto legal, eles precisam ter um vocabulário Isso, bom. Isso. E a gente não tem porque a gente se apega muito à estética, a gente coloca, né, a galera num estereótipo muito da visão. A gente Sim, vê e acha sim, que é sim. dessa forma e nem Sim. sempre é. Não, é o que eu tô falando, não tô generalizando. Não, com certeza. Exatamente, porque assim, é isso. Eu, inclusive, adoro rap, hip hop, Uhum. só que é isso. O que eu acho que a gente tem que mudar, o conceito que tem que mudar é exatamente esse. O cara estuda, o cara sabe do que tá falando, Tem ou que o cara ter deu embasamento. sorte. Exato. Entendeu? Que É isso acontece muito. Que não, e tem muito o lance da sorte, só que esse não se mantém por muito tempo, Sim. né? A não ser que ele estude, né? Uhum. Que ele continue se aprimorando. Legal, Pamela, falou bastante aqui de onde vem isso, e você já falou um pouquinho do Maranhão, né? Que vem do Sim. Maranhão. Como é que foi a vida lá no Maranhão antes de vir pra cá? Cara, então, no meu começo eu fui muito autodidata, porque eu sou do interior do Maranhão. Eu diria interior do interior. Mas Não bem tinha pequeno. nada, basicamente, na minha infância. Não tinha escola de dança, não tinha escola de música. Olha que diferença, né? E Deus trabalhando. E Deus trabalhando. Minha primeira experiência foi na igreja também. Foi com coral de Olha. igreja. Minha primeira experiência com dança e canto foi na igreja. Quando eu completei 15 anos, eu lembro que construíram uma escola de canto na cidade, né? E eu, vou fazer uma audição. Porque eu sempre gostei. Desde muito novinha, eu sempre... Como é que fala? Gostei muito de música, eu sempre gostei muito de dança. Assistia muito Michael Jackson, inclusive. Ele foi minha inspiração para começar a dançar. Legal. E... Então, né? E você ia aprendendo, como você falou, autodidata, você foi aprendendo tudo olhando. Olhando, Isso. então. Exatamente. No começo, quando eu comecei a cantar na igreja, eu comecei a pesquisar mais, né? Sobre canto. Eu fazia aquelas aulas de canto online. Aham. E também, como eu gostava muito do Michael Jackson e comecei a gostar de K-pop também, eu, vou olhar tutorial, vou olhar isso e aquilo. Então, eu comecei assim, sabe? Quando eu completei 15 anos, eu fiz 2 anos, eu acho, de aula de canto. Não, foi 1 ano de aula de canto. Tá. Só que não tinha muito como evoluir lá. E eu queria evoluir tanto no canto quanto na dança. Então, Você terminei... já chegou cantando? Aí falou... já chegou cantando. Eu aprendi isso em Tem mais pra onde ir. Exato. Eu terminei meu ensino médio, eu botei na minha cabeça, como eu quero trabalhar mais nessa área, eu quero sair da cidade. Eu quero ir pra capital. Então, assim que eu terminei o ensino médio, no ano seguinte, eu quero ir embora. Aí, eu fui pra São Luís, né? Não sei se vocês conhecem São Luís do Maranhão. Sim. Cidade linda, amo as praias. Saudade de São Luís. Ludovicenses. Exato. Lá, eu fiz audição para uma escola de dança e consegui uma bolsa. Foi lá que começou minha trajetória, que eu realmente aprendi de fato que era dança. Eu comecei no jazz, depois fui pro jazz funk, passei 3 anos numa companhia de hip hop, que foi assim, o que mais me ajudou. Foi minhas primeiras experiências profissionais, inclusive, com espetáculo, com show e tudo. Mas fora isso, que agora eu só falei de arte também, eu comecei marketing, mas eu tranquei porque eu queria me dedicar 100% a isso. E
como eu precisava trabalhar, que eu não tinha tanto essa ajuda da família, não tinha como eu fazer 3 coisas. Então, sempre priorizei trabalho, investimento no que eu queria pro futuro, que sempre foi canto e dança, Entendi. arte, Legal. sabe? Legal. Bom, a gente falou, você mesmo já falou bastante de você, a gente tá chegando um pouco, já no finalzinho do primeiro bloco. Nossa, passou rápido. Passa muito rápido, Passa. mas vocês estão devidamente apresentadas, agora a gente vai falar muito de carro, então já lembrem aí na memória de vocês, algo inusitado que aconteceu em carro, por que vocês gostam de carro? Exatamente. Tudo isso vocês vão responder no segundo bloco. Por que vocês gostam de carro? Como que algum medo que vocês passaram dentro de carro? O automobilismo, né? Ali, vocês que tipo de corrida que vocês gostam de acompanhar? Porque o povo gosta de saber disso. Fala um pouquinho mais sobre você, rapidamente, antes da gente ir para esses assuntos assim, de como você chegou até aqui. Bom, a minha história, ela não é muito diferente do que eu já contei. Desde criança eu me vi cantando e dançando. A minha mãe brinca que eu aprendi a sambar antes de aprender a andar. Porque eu adorava sambar, eu amo samba, pagode, enfim. Também cantei na igreja. E eu sempre fui uma criança muito à frente do meu tempo, sabe? Eu era muito boa na escola. Gente, eu tô assim, com uma vontade muito grande de perguntar a idade delas, mas como um bom cavalheiro, eu não vou perguntar. Eu sei que vocês estão com a mesma dúvida. Se elas quiserem falar a idade, porque elas falam, quando eu era jovem, não sei o quê. E a gente com a carinha de jovem, vocês carinha de todas parecem, né? adolescente. Eu vou dar, inclusive, um spoiler. Fizeram 18 anos agora, essas meninas E eu vou dar um aqui. spoiler, inclusive, de um projeto grandíssimo que vem por aí. Todas nós nascemos no ano de 2001. Todas? Todas. Todas nasceram em 2001, todas cantaram na igreja, todas fizeram Sim, teatro ou algo exatamente. parecido. Meu Deus! Eu acredito que Muita realmente seja um coincidência. propósito de Deus na nossa vida, Sim. sabe? Unir os nossos caminhos. Porque, assim como elas, eu passei por várias experiências. Trabalhei 8 anos como CLT. Eu comecei como jovem aprendiz numa empresa, trabalhei como CLT. Hoje eu tô terminando, tô no último semestre de Direito. Dos 10 aos 18 ela fez isso, né? Ela ficou Porque pra ela sempre. fez 19 agora. Eu acho que minha mãe tem Milene. intimidade. Milene, vamos fazer o break comercial. A gente Bora. já vai voltar falando de você. Você vai contar aí essa... E vamos falar de carro, que eu quero Com saber certeza, que a gente tem história pra aonde nós contar. chegamos nessa história de carro aqui, entendeu? Bora lá, fiquem com o break comercial e voltamos aqui com a Milene, com a Mara, com a Pamela do... City Girls! Fala pessoal, estamos de volta com o nosso Pod Carro com as... City Girls! E nós vamos falar, vamos continuar aqui, como a gente parou o primeiro bloco, falando aqui da Milene. Como é que chegou até aqui, Milene? Antes de falarmos de carro. Isso. Bom, como eu falei, eu sempre fui aluna prodígio na escola, sempre gostei muito de estudar e tudo mais, e meus pais sempre quiseram que eu tivesse uma segurança financeira, porque eu venho de uma família muito humilde, de uma família super simples. Você conhece meu pai, Sim, sabe, sim. da nossa história, então assim, nunca tive nada fácil na minha vida, passei por Tem muitas irmãos? dificuldades. Tenho 3 irmãos mais Três novos, irmãos 3 mais meninos novos. que são os amores da minha E ainda vida. ajudou a cuidar. Um beijo, ajudei, troquei a fralda deles. Então, são os amores da minha vida. Legal. Então, assim, a nossa vida nunca foi muito fácil. Tudo que eu queria aprender, eu tive que aprender também pela internet. Sim. Graças a Deus, tinha acesso à internet. Então, Legal. aprendi a falar inglês sozinha, pesquisando na internet. Aprendi a falar espanhol sozinha, pesquisando na Olha, internet. que Cantar legal, parabéns. sozinha pela internet. Então, assim, sempre fui muito curiosa. E como meus pais queriam que eu tivesse uma segurança financeira, principalmente, eles falaram, faça uma faculdade que vai te dar um futuro muito bom. Que legal. E aí eu fiz Direito, tô inclusive no último ano, tô entregando meu TCC. Eles falaram, faz alguma coisa direito. Aí você Exato. Aí eu fiz Direito, levei ao pé da letra. Só que ao longo desses processos, trabalhei 8 anos como CLT na área administrativa, sou formada em administração também. Falei, poxa, eu acho que eu preciso viver uma vida que faça sentido pra mim. Isso aí.
Então, a vida que faz sentido pra mim é uma vida onde eu toco a vida de outras pessoas por meio da música, onde eu posso ser referência pra outras pessoas, onde eu posso sentar aqui contigo, tomar um café e falar pra pessoa que tá ali do outro lado da câmera, falar, olha, não desiste, você consegue, ainda que sua realidade seja difícil, você tem um sonho, vai atrás, busca, tenha disciplina, acorde cedo, corra atrás dos seus sonhos, porque se você não correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai correr por você vai acabar você. com uma vida frustrada de uma coisa que você não queria, entendeu? Então, hoje eu sou muito feliz sendo artista, sendo cantora. Sou muito feliz na área do direito também, mas eu digo que é meu plano C. Que o meu plano A é ser cantora e o plano B é fazer o plano A dar certo. Entendeu? É isso aí, legal, muito legal, muito legal. E aí vamos pro carro. E aí, da onde vem essa... Vocês são meio que entusiastas, assim. Eu vejo quando vocês falam aqui, quando a gente falou aqui nos bastidores aqui, elas já levantaram para falar que elas são... Essa aqui é recém-habilitada, né? Fala aí um pouquinho sobre isso. Isso aí. Eu sou recém-habilitada e eu tirei carro e moto. Oh. E eu nunca tinha andado de bicicleta. E não pagou pra passar, né? Você tirou, né? Não, passou. Mas isso nem existe, gente. Ele tá falando algo... Não, e eu passei, assim, de primeira e eu nunca tinha andado de bicicleta na minha vida. Então, o equilíbrio, assim, meu Deus. aprender a andar de moto foi o maior desafio da minha vida, eu acho, até agora. E aí, consegui, passei de primeira, bonitinho, carro e moto. Muito difícil, porque moto, além de você saber a embreagem, acelerar, trocar de marcha, você tem que equilibrar, né? E fora o meu tamanho, porque eu não dou pé na moto, né? Sim. Eu tenho 1,50 de altura, então... Caramba, meu, até pra tirar o pezinho é uma luta, gente. É a pontinha legal. do dedão que fica no chão. Mas hoje você anda de moto ponta do já pé. ou não? Tô andando de moto, de carro. Inclusive, uma das minhas maiores incentivadoras é a minha motoqueira Pamela. Ó. Gente, eu não sou E você andou de bicicleta tá? na praia desde criança? Não, a vida toda. É. Aí eu tava no meu nicho. Assim. Sim. Era uma identificação. E aí, mas já aprendeu? Alguém te ensinou a dirigir? Eu tenho 2 irmãos mais velhos. E são quase 10 anos de diferença. Ah, então já. Então, com 18 Já foi anos, fácil. os 2 compraram uma moto. Motos grandes. O Lineker tinha uma Lander e o outro tinha uma... Ai, não lembro. Tá. Uma Phaser. Era... Tá. E assim, eu achava o máximo. Sim. Eu ficava, nossa, me leva na garupa, por favor. Eu queria tanto. Vamos comprar pão de moto? E eu com 10 anos de idade. E quando você passou pra Pode. frente pra pilotar? Então, eu na minha cabeça, eu demorei um pouco. Eu tirei ali minha carteira de habilitação com 19 para 20 anos. Porque com 18 anos, minha mãe falou, nossa, vai lá, te dou de presente. Só que eu achava que não, alguém vai dirigir pra mim pro resto da minha vida. Não vou precisar né? disso. Olha. E um Mas é a belo nova dia- geração agora faz isso, né? Como vocês não Exatamente. falaram a idade, eu vou achar que vocês são da nova geração. Não, exatamente. Estamos ali. E aí, teve um momento que eu senti necessidade de fazer muita coisa. Eu dava aula, eu fazia aula, eu estudava e eu trabalhava. Então, eu precisava de alguma coisa Se pra locomover. otimizar o meu tempo. Rápido. Sim. E aí eu falei, não, eu Mais preciso ir prático. na autoescola, eu preciso, foi uma necessidade. E aí eu fui até lá, comecei as aulas e eu tive muita facilidade. Falei, gente, eu nasci pra isso. Que- Falei, Mais olha, uma habilidade. Exatamente. E eu falei, se eu consigo, você consegue. E porque- você? Gente, eu tava pensando aqui, será que eu posso falar isso? Pode falar, Posso pode falar? falar. E seguinte, É pra falar. minha história com moto é que eu não sou habilitada. Olha aí. Tá. Começa Pilota aí. sem habilitação. Não sigam Mas, Mas não pode falar. aqui. Não aqui, Só ó. no Maranhão. Só lá onde você mora que não tem CT. Não tem. Gente, mas é porque lá no interior, às vezes é muito comum, tipo, as pessoas mais velhas da família ensinarem a gente quando a gente é adolescente. Então, minha irmã, quando ela tinha, acho que eram uns 20 e poucos anos, ela comprou a moto dela. E pra facilitar a vida dela e a minha, eu vou te ensinar a andar de moto. E assim eu aprendi. Gente, eu virei pilota. Ó, Até viajei pra cidadezinhas próximas, tá? olha. Não sigam o exemplo. Mas não façam sigam, isso não sem façam habilitação. não sigam, Mas lá gente. pode, gente, lá pode. Eu andava, quando eu aprendi com 9 anos de idade. pilotar moto. Caralho! Nossa, 9 você 9 passou por mim. anos, é. E eu aqui com medo de falhar. E eu pegava carro escondido do meu pai com 12, 13 anos de idade. Acontece. Então assim, pode falar, não tem problema. Mas é que na minha época lá, onde eu morava, também podia. Não é que podia. não era igual pôde, hoje. nunca pôde, Era na gente. época que você podia andar sem capacete, sem cinto, que você não era Isso. multado. Imagina. É. Então era uma época diferente. Lá onde você Sim. mora, lá Em pode. cidade entendeu? pequena, que todo mundo se conhece, os Isso, familiares conhecem os policiais, aí passa a dar um joia. A galera Isso é um pouco mais cultural. prudente. Isso é cultural. Esses dias É muito eu cultural. entrei no Paraguai
e eu vi todo mundo andando de moto sem capacete. E do lado do CT, assim, eu falei, ué, Não é possível. é cultural, né? Mas a última vez que eu fui lá na cidade, eu não falei mal da minha cidadezinha, gente. A galera já tava andando de capacete, tá? Mas todo mundo assim. Tá evoluindo. Tá evoluindo. A galera tá muito prudente agora. Não. E assim, a gente sabe que a gente tem que aprender. E para aprender, você não tem carta. Sim. Né? Então, por isso que eu falo que pode. Porque para aprender, você tem que fazer e não Exatamente. tem jeito. E aí, vocês todas aí andando de carro, de moto e tal, falaram, a gente gosta de carro. E aí foi, além de vocês gostarem, vocês já andaram de kart. Sim, Já andou eu adoro andar de kart. É, Adoro. E eu legal. sou uma pilota profissional quase, hein? Ó, Vou te colocar nas carteiras. Tem as carteiras que andam de kart lá na Granja Viana. eu não prometo muito. Calma lá. Mas a gente pode marcar um dia, inclusive, da gente ir brincar Bora, de kart. bora, Esse bora. da Granja Nunca Viana fui. aqui, ele é maravilhoso. É porque muito ele legal. é muito grande o É, percurso. Então, eu gosto. Eu já vim aqui. Bora, Muito bora. Tomar um pouco de cuidado, ela é um pouco competitiva. Ela não sabe brincar. Não sabe. E nem você. Ai, gostei gente, eu sou competitiva. Eu sou muito competitiva. Gente, pera juro. lá. Eu vi que vocês todas são competitivas, viu? E Às vocês, vezes, dependendo Às da vezes. situação. sim. vocês são modestas. Deixa eu falar. E aí vocês, em conjunto, resolveram falar, pegar esse mote, né, de carro, de automobilismo para cantar isso? Ou foi algo de uma de vocês? Como funcionou isso? Bom, eu gosto muito de compor músicas. Eu Tá. escrevo várias músicas sobre vários temas. Você é a compositora do Nossa grupo? letrista oficial. É nossa letrista. Sim, Ah, sou tá. compositora. A gente Legal. trabalha sempre juntas, Sim. com ideias e tudo mais, mas eu gosto muito de Tá, escrever. tá. Então, eu escrevo algumas Então, já vi músicas da pra onde gente. veio. Exato. O crânio. O que ela não tem de Já vi da onde tamanho. veio. Ela tem de crédito. Exatamente. E aí, assim, foi o que eu falei. Como o meu pai trabalha nesse meio há muito tempo, meu pai, ele é carreteiro, ele já viajou o Brasil inteiro, pilotando. Inclusive, muito bom, viu? Ele é incrível, ele é a minha maior referência hoje no automobilismo. A gente Sim, tem aqui os nossos sim, campeões, sim. os nossos favoritos, Com mas eu certeza. tenho meu pai também. Sim. E assim, vendo a trajetória do meu pai, vendo as pessoas maravilhosas com as quais ele trabalha, Sim. meu pai sempre me levou pra assistir as corridas, a Copa Truck, Legal. então eu vibrava muito. E aí eu pensei, poxa, eu nunca vi um clipe. Foi meio que uma de homenagem pro pessoas- seu pai também. Isso. Então, assim, eu nunca vi um clipe de pessoas com caminhões acelerando. O pessoal fala muito de carro, de moto. Sim, Mas exatamente. e o caminhão? Aí eu falei, e Foi se a na- gente fizesse uma música sobre corrida, uma música super alto astral, e a gente colocasse um super piloto pra fazer um zerinho de caminhão atrás da gente? E eu juro Tá pra tentando você. me convencer de fazer zerinho já, Ele gente. tem de que fazer caminhão. o ar, gente. Gente, se tem habilidade, tem que usar. Comentem aí, ó, faz É que nós estamos zerinho. no meio do Duvido. campeonato, o caminhão quebra se fizer zerinho, gente. mas vamos lá, eu vou tentar dar um zerinho Nossa, num mas lugar mais escorregadio. foi muito engraçado quando ela chegou pra falar com a gente sobre o videoclipe, que ela falou assim, gente, fiz uma música, eu tenho uma ideia muito boa. Isso no áudio, ela é muito empolgada. Com essa eu vi, empolgação que ela Essa contou aqui, empolgação, ela contou pra gente. Não, e coloca ela é pra muito nos áudios. desenrolada, meu. Ela Demais. mandou um áudio pra mim, o pai dela falou comigo. Aí quando ela mandou o áudio, ela já mandou falando tudo da produtora e não sei o que, e tá marcado e vambora. Nossa, juro, vamos lá. Aí ela mandou mensagem e ela falou assim: olha, eu tenho essa ideia, mandou a letra, falou, já tem um piloto em mente, e meu pai conhece. E eu, gente, amiga, vamos! Já falei Bora, pro meu pai, bora. manda o contato do piloto. Mandei sua foto no grupo pras meninas, Sim, mandei mandou seu tudo. caminhão. Falei, meninas, o que vocês acham? Elas, você é doida, né? E o mais legal é que, tipo assim, pelo menos falando por mim, eu não conhecia a Copa Truck e quem me apresentou foi ela. E desde que a gente se conheceu, mesmo antes da ideia do videoclipe, ela sempre falava, ela sempre Legal. mandava foto, olha, a gente tá na corrida tal. E foi Exatamente. assim. Quando for em Interlagos, Produzindo. conto com vocês, estão Com toda convidadas. certeza, a gente Quando não forem Interlagos e vocês não puderem, assistam na Band. É sempre ali na hora do almoço, no domingo. Fala, será que tem truck? Aí vocês vão começar a acostumar. No domingo em casa, vai na Band que vocês vão ver a gente Tudo. correndo Começar lá. a procurar. Tá bom? E aí, beleza. Vocês falaram, não, vamos gravar o clipe, vamos falar de carro. Só que vamos falar de carro. Vocês, lembrem aí cada uma de vocês um momento inusitado. Quem quer falar do momento inusitado ali, de alguma coisa que aconteceu no carro, um medo muito grande que vocês passaram dentro de um carro? Quem quer falar?
Vai, amiga Pamela, Eu começa. tenho tantas histórias. Não, então eu conta assim, uma juro. pra gente. Conta uma história aí de algo inusitado que aconteceu dentro de carro. Dentro de Cuidado, hein, meninas, que vocês vão falar, hein? Pelo amor de Deus. Minha mãe não sabe dessa história. Ixi, começou. Gente, Mas aqui pode falar. Exato. Pode carro, pode falar Pode tudo. Pode tudo. Me disseram que podia tudo ali fora. É, pode Tem tudo. alguma coisa que eu não posso contar? Eu, no auge dos meus 16 anos, Ah, eu nunca tinha andado Ano de carro. passado. Exato, foi mais ou menos anteontem. uhum. Era ali próximo. E aí, eu morava em Caraguatatuba. Caraguatatuba é uma cidade super tranquila. Então, tinha uns lugares afastados. E eu sempre tive uma boa comunicação. Então, os meus amigos da cidade eram pessoas mais velhas que eu. E eu sou adiantada 2 anos na escola. Então, com 16 anos, eu já tinha terminado o ensino médio. Então, todo mundo era mais velho que eu. Então, todo mundo era habilitado, todo mundo tinha carro. E eu ficava ali pra trás, que eu era uma criança. E eu aceitava o fato. E aí, ali na época de carnaval, eu estava saindo com uns amigos. E aí, entrou o assunto, tipo, ai, Pan, você sabe dirigir? Aí você falou, sei, né? Você joga no peito da mãe. Não existe alguma coisa que eu não saiba fazer nesse mundo. Se eu não sei, eu vou aprender agora, eu sou capaz. Se você consegue, consigo. Parece a minha filhada Yasmin, ela também. Deixa eu dirigir, tio. Eu falei, mas quando você sabe dirigir? Ah. E ela pegou e dirigiu, mas é que era vendo só? automático, tá? Mas, Vou não, ensinar no ela jogo, agora. Tem que ter muita noção. Vou ensinar ela agora com embreagem. E ela vai Inclusive, ela arrasar. deve estar com muitos ciúmes de vocês, viu? Ela é muito ciumenta. Ai, Vem com a gente. A gente já adora você. Não fica com ciúme, não precisa. E aí? E aí, eles perguntaram, tipo, ai, tem certeza? Eu falei, desce agora todo mundo, que eu vou brilhar aqui, galera. E aí, ficou um amigo meu no passageiro, e todo mundo saiu. E a gente foi pra uma rua E ainda bem que ela afastada. foi prudente. Ela falou, desce todo Ainda mundo, bem. porque se bater, né? Bateu, tá sozinha. Não, foi um pouco problemático. Era melhor estar todo mundo lá dentro. E aí, gente, foi muito engraçado. Primeiro que já tinha mais pessoas do que deveria ter dentro do carro. Ah. Isso é um bando de adole, né? Uma galera nova, não era tão Sim. interessante, com o carro dos pais. E eu ali, não sabia onde era a embreagem. E eu, por que tem embreagem? Não era só freio e acelerador? Não precisa... Falei que era o automático, a molecada, a sabe? criançada, os adolescentes vão lá e acham que é só peso. Exatamente. Eu olhei pra aquilo e falei, gente, isso aqui é um Transformers, não é um carro. Como que faz isso daqui? Quando eu vi as marchas, eu falei, gente, primeiro tem muita... Não consigo. Como é que faz? É muita possibilidade. E aí? Aí ele falou, não, vamos lá. Você é dançarina, você Sentou, consegue. agora tem que Aí eu aqui com acelerar. a mão, gente. Eu fui lá, ele falou, solta a embreagem devagarzinho e acelera. Isso. Engatei a primeira, eu falei, não, aqui a gente vai brilhar. E aí tava todo mundo do outro lado da calçada, tipo, assistindo, né? Falando, nossa, ela vai conseguir, vai arrasar. E era uma rua super tranquila, afastada. A gente já tinha ido ali meio que pra treinar mesmo, porque eu não era a única desabilitada. Eu não era a única sem muitas capacidades. Sim. Então era ali um rodízio de aprendizado. Né? Uma galera que não sabia muito, ensinando os Sim. que não tinham nada de base. Tudo bem. Meu Deus, que preocupante. Não tinha muita gente pra julgar. Exato. Vai, beleza. Tem um Só que eu ponto. não sei o que acontece. Eu não sei se aconteceu com vocês. A primeira vez que a gente dirige, a gente fica um pouco desesperado. A gente fica um pouco amiga. instável. Claro. E aí eu acho que meu pé, ele pesou 120 quilos no acelerador. E aí você soltou a embreagem. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ele foi pra frente, assim, muito rápido. Saiu cantando E pneu. aí? E, gente, eu não sei o que aconteceu. O carro tava indo reto aqui, a galera tava aqui, ó. Eu virei. Ai, meu Pra galera. Deus amiga. do céu. E aí? Eu juro que eu tirei uma foto desse momento de todo mundo, assim, correndo. Tirei um print na cabeça. Tirei um print. Gente, foi desesperador. E ele pisa no freio, onde eu Que freio! E eu pisava no freio, tirava o pé da embreagem. Ele pisa na embreagem. Ficava... Foi desesperador. Puxaram o freio de mão. E quando fica nervoso é pior. Então, aprendam na autoescola, tá, Isso aí. pessoal? Porque É tem o importante, pedal gente. do ladinho. Inclusive é uma coisa, até um assunto que eu não vou demorar muito nele, mas que tiraram, não sei se vocês sabem, uma lei aí que era pra tirar a autoescola. Exato. E, cara, e aí eu acho que isso não foi muito inteligente, né? Porque se você, por exemplo, nesse caso, a autoescola você vai aprender com segurança. Tal. Exatamente. A galera tem acesso ao que você tá fazendo. Se precisar parar o carro, eles vão parar o carro. Sim. É isso. Agora- Ele tem o pedal do outro lado. Pra quem não Exato. sabe, um carro de autoescola tem pedal desse lado e só não tem volante do outro lado, mas tem É. pedal. Então, se ela fizer errado,
errado, o cara consegue consertar. O Exatamente. freio, a embreagem, entendeu? O meu não, a gente tinha um freio de mão e um sonho. Inclusive, foi ali meu primeiro drift. machucou? Não, foi meu primeiro drift, eu arrasei. Fala assim, mas se não bateu, foi manobra. Exato. Se não bateu, foi manobra. Tudo calculado. Eu tinha pensado naquilo, eu falei, eu queria arrasar pra vocês. Foi tudo pensado. Muito legal. E vocês, lembram de alguma coisa? Gente, assim, eu não tenho uma experiência muito inusitada, nem ruim nem boa. Uma Assim, mediana, na média. eu nunca pilotei um carro assim, então. Mas minha experiência, eu acho que mais diferente é porque quando eu morava no interior, a gente gostava de fazer racha de moto. A gente ia, tipo, essa menina. Ela falou que era prudente, a galera. É prudente. Ó, já sei que é sem carta, no meio de não sei o quê, vai de uma cidade pra outra Sim, ela e não faz faz. racha. Ela é terrível. Não, normal, não faz minha nada. defesa, a gente era jovem. A gente era jovem. o ano passado. No ano passado, a gente faz o quê? Uma semana, eu acho. Mas de moto, a gente já fiz muito racha na vida. A gente não aconselho, não façam. Tá? Mas de carro, nunca me ocorreu, nunca pilotei. Mas assim, eu já participei de um racha de carro. Você já foi junto? Eu já fui junto. E aí passou foi- muito medo. Nossa. Ou gostou? Eu gostei. Gente. Ela vai gostar então de fazer o volta rápida. Eu sou uma grande fã, gente. Inclusive, um dos meus filmes favoritos é Velozes e Furiosos. Sempre gostei Ah. muito dessa Dominique coisa de Toretto tá ali dentro velocidade. dela. Juro. E corrida? O que você assiste? Fórmula 1? O que você assiste? De corrida mesmo, eu Não assisti. acompanha? Não acompanha. Você acompanha? De verdade. Eu acompanho a O Fórmula quê? 1. Fórmula 1, o que mais? Na verdade, só Fórmula 1 por conta E dos você, meus Copa irmãos. Truck, Eu né? acompanho na Copa Não, você não vai falar outra Fórmula coisa. 1. Você não Sim, pode mas falar. eu sou Gente, fãzérrima da Copa. entendi. Inclusive, gasto todos os meus ingressos lá. Ai, eu vou que legal. toda vez que tem Toda Interlagos. fotinha, Inclusive, verdade. quando teve em Londrina, no Paraná também. Eu estava em Londrina, no Paraná. E fui também pra acompanhar. Então, onde eu tô no Brasil e eu sei que tem Copa Truck, vocês podem ter certeza que eu vou estar lá. Falando do seu pai, assim, me veio na mente. Conta uma história aí do seu pai. Lembra alguma coisa do seu com pai? certeza. Conta Meu aí. pai é carreteiro. Então, assim, a gente tem história, assim... Você já foi com ele? Já. Inclusive, essa história que eu vou contar pra vocês, que eu acho muito bacana, inclusive, pais, façam isso com seus filhos. Isso cria uma memória afetiva muito grande, Que legal. muito gostoso. Eu lembro que um dia, minha mãe tava de férias do serviço, né, do trabalho. Eu e os meus irmãos também novinhos, a gente tava de férias da escola. E meu pai falou, eu tenho uma viagem rapidinha ali pro Rio de Janeiro. O que vocês acham? Vamos todo mundo. A gente falou, pronto, virou passeio, foi uma festa. A gente enfiou tudo na mala que precisava. Eu lembro que um dos meus irmãos era recém-nascido, bebezinho. E aí a gente falou, vamos pra estrada. Meu pai colocou todo mundo no caminhão. Uma excursão de caminhão, Gente, né? foi. E aí, assim, Não, pra é uma dormir... memória muito legal Não, pra mesmo. dormir à noite era super engraçado, porque meu pai pendurou uma rede dentro do caminhão. Caminhoneiros, vocês sabem que dá pra pendurar uma rede dentro do É caminhão. uma casa Sim. ambulante. Pendurou, aí deitou os dois bancos assim, ó. Eu e meus irmãos pequenininhos dormíamos do lado, meu outro irmão no banco, minha mãe no outro banco, meu pai na rede. Então, assim, pra tomar banho, a gente tomou banho frio no posto, sabe? Meu irmãozinho, É que era muito nem legal, recém-nascido, é. precisava trocar fralda, a gente lavava E é uma ele com aventura, né? canequinha. Se Então, torna uma assim, aventura, né? Uma delícia. Seu pai tá trabalhando, mas vocês estão numa Sim. aventura ali, Sim. né? E, assim, Muito fora melhor que fazer cabana dentro de casa, Óbvio. né? Exato. E fora que, assim, Muito mais divertido. E foi possível a gente valorizar também a profissão dele. Inclusive, um beijo, um abraço para todos os caminhoneiros, carreteiros, pilotos do Brasil. É uma profissão extremamente admirável. O Admirável. nosso Brasil Nossa só Senhora. acontece por conta de vocês. Eu confesso que eu Então- sou caminhoneiro, pra todo mundo, que eu sou da Copa Truck, né? Uhum. Sou piloto de caminhão, mas eu nunca tinha pilotado uma carreta. E eu pilotei uma carreta semana retrasada, Ai, gente, era meu sonho. voltando do Rio Grande do Sul. E, cara, esses caras são muito muito bons, legal. muito bons. E Muito assim, legal. tem que ter uma atenção muito grande, tem que realmente prestar muita Muito atenção, cuidado. porque é um patrimônio que eles carregam Sim, ali, que, exato. meu... Então, assim, parabéns a todos vocês, caminhoneiros, carreteiros. Eu piloto o busão da equipe lá no máximo, mas a carreta eu respeito. Eu falei... No E o pessoal fala, não, leva a carreta. Não levo não, pode levar, não levo não. né? É muita Mas é responsabilidade. muita responsabilidade, é muito. Mas meus parabéns aí. E realmente foi E uma você me memória afetiva lembrou, muito grande. de memória afetiva, você me lembrou que com 13 anos de idade, mais uma coisa errada, que meu pai deixou eu pilotar o caminhão na Não, é estrada. Com 13 anos. Com 13 anos de idade, na estrada. Que é mais fácil na Gente. estrada. E aí, só que ele, lógico, prestando atenção ali e tudo. E, Eu não meu, olha consigo, quanta meu. coisa errada. Quantas E ele
puta exemplo ruim nessa hora. Julgando Mara. Eu não Mas vou isso julgar. acontecia Não só tem há local. 20 anos atrás, gente. Hoje não acontece mais. E aí, eu lembro que a gente tava fazendo uma mudança do meu tio aqui pra São Paulo. E lembro das minhas primas. E aí, quando eu não tava dirigindo ali, que meu pai deixava dirigir... eu tava, tipo, sabe aquelas escadas que descem do caminhão, Sim. assim? A porta batia e ainda tinha degrau ali. Então a gente ficava naqueles degraus, porque tinha minha tia, meu tio, meus primos, Tudo cabia eu, todo pendurado no mundo, caminhão. tudo na cabine. Então eu lembro disso demais, assim. E às vezes eu lembro disso lá na Copa Truck. Eu falo assim, muito caramba, minha história com o caminhão começou aí. Muito legal, muito Né? legal mesmo. É a memória afetiva, muito legal. Exato. Gente, então vamos lá. Vamos chegar num momento aqui que eu acho que nos uniu, por tudo que nós conversamos aqui. Nunca tínhamos conversado antes daqui, viu, gente? Então acho que falo que são deucidências, não são coincidências. Vamos começar aqui o momento Jesus tá on. E aí ele Certo. coloca na tela aqui, ó, que bonitinho. Olha que tecnologia. E aí eu quero falar com cada uma de vocês, começando agora com... deixa eu ver com quem que eu vou começar aqui. Com a Mara, vai. Que eu não comecei com a Mara, né? Comecei É com a verdade, Mara, mas eu não comecei com a Mara. Falar um pouquinho de fé, né? O Jesus tá on, ele não é religião, ele não é fé, é superação. Pra você, Mara, que veio do Mara veio do Maranhão. Mara que veio do Maranhão, que, né, lá onde, né, a gente sabe que as oportunidades são para pessoas como você, que tem atitude, que fala, meu, não quero saber. Eu acho que isso aqui ajudou demais. Da mesma forma que atrapalha, ajudou Sim, demais, exato. porque Não sabe globalizou, usar. né? Sim. Globalizou. Existem, como eu falo, né? Não existe mau exemplo. Existem exemplos a seguir e a não seguir. E exato. você optou em seguir os exemplos bons e foi, né? E foi atrás, foi a luta e tá aqui hoje. E é uma vencedora. Me fala aí, qual é o momento de fé que você fala, não, se não fosse minha fé, eu teria desistido? Cara, eu acho que foi... Deixa eu ver. É que teve muitos momentos. Não, mas digamos que assim, conta um aí. muitos momentos eu pensei em desistir, inclusive, antes da formação do City Girls, de eu entrar em contato com Pamela, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, né? Tava naquela euforia. E eu tive uma super crise, gente. Eu fiquei, meu Deus, eu saí do Maranhão pra cá, eu não tenho parente aqui, eu não tenho... Sozinha. Não tinha. Não veio com ninguém. Com cara e coragem. Eu tenho um amigo que ele veio comigo, mas só que a gente não mora junto, e também tem uma amiga que faz medicina aqui. Mas que assim, as rotinas a gente também quase não consegue se ver. Enfim, e eu falei assim, cara, se eu estiver vindo de tão longe e não der certo, eu vou... Nossa Senhora, Não sei sabe? o que eu faço, né? E aquele momento de, tipo assim, tu sente que não tem pra onde voltar, sabe? Eu tava Não muito... tem plano B. Não tem plano B. Se esse não der certo, é isso, sabe? Então, eu chorei muito. Só que toda vez que eu choro muito, eu entro novamente no meu espírito. Eu deito, olha, Senhor, eu saí lá do Maranhão pra fazer Me isso. ajuda. Exatamente. Eu lembro que, cara, o caminho não foi fácil. Eu sei que cheguei aqui hoje, eu saí de uma cidadezinha que não tinha nada Sim. pra capital. E hoje eu faço aula com pessoas, assim, incríveis. Eu tenho o meu Incríveis. grupo, eu tenho uma produtora muito boa, sabe? Que Então, legal. assim, é algo que... De se eu- pessoas que acreditam em você. Exato. E assim, eu falo por mim mesma, eu acho que eu sou a pessoa que mais acreditou em mim. Que tipo assim, quando você é do interior, que não tem tanta coisa, é difícil a família acreditar assim de primeira. Não que acredito. trabalhar com Não arte vai dar certo. A menina, tira isso da cabeça. Então, tipo, era meio loucura, sabe? Porque também é amor, né? Porque é com É medo de da você se doação, frustrar. Com medo de você sim. se frustrar, né? Inclusive, todo dia não. Mas eu sempre tive essa necessidade de provar, olha, gente, tá dando certo, sabe? E hoje em dia eles ficam muito felizes, acompanham tudo, são meus maiores fãs. Que Mas legal. no início, realmente foi eu por legal. eu, então. Gente, rapidamente, que nós estamos chegando no final. Você. Uma história de fé, rapidamente. Uma frase. Eu acho que é a minha vida inteira. Eu vejo, assim, eu sou muito apegada. Eu nasci, né, nesse meio. E, pra mim, o meu propósito sempre foi esse. E eu vejo através do que eu faço. Eu dou aula pra crianças. Sim. Ah, que Então, legal. eu sinto o quanto eu consigo transformar a vida de pessoas, mesmo não sentindo que eu sou completamente transformada. Sim. E... Você tá no processo. Exato. E eu sinto
Como eu posso E isso te ajuda a se formar também, né? Exatamente. Isso todos os dias Se converter. me leva como uma motivação. E eu vejo que não veio ao meu coração sozinho. Não é um sonho tão grandioso que nasceu na minha cabeça por Foi acaso. colocado. Exatamente. E eu sinto que eu sou capacitada todos os dias. E Sim. que os nossos planos, os nossos propósitos, os nossos princípios, que são muito parecidos, Sim. se cruzaram por algo e por algum objetivo. Por um motivo E a gente maior. sempre conversa sobre isso, a gente sempre fala que não é possível. Não é possível. Que não Justo. seja É deucidência. Jesus. Não é possível. Deucidência. Fale. Exato. Bom, eu acho que Deus, ele tá em tudo que a gente faz. Deus, ele tá na nossa música, ele tá na nossa família, ele tá no grupo com as meninas. Então, todos os dias eu agradeço a Deus por ter me tirado de um lugar que não fazia sentido pra mim e ter me dado tanto em tão pouco tempo. Então, assim, Deus pra mim, ele tá em tudo. Então, eu sou Perfeito. cristã daqui até o resto da minha vida e agradeço muito a Deus. Não só Isso. até o resto da sua vida. Pra Até toda a depois disso. eternidade. Até depois Exato. Parabéns. Jesus tá on. Nós trouxemos um presente pra você. É verdade. Ai, temos um presente, Obrigado, obrigado. Pode. Aproveitando que Olha! estamos comemorando aí, ó. A Páscoa. Páscoa. Ainda bem que na Vem minha aí. quaresma eu não coloquei chocolate nem Olha doce. só. Vai poder Então comer eu chocolate posso. adiantado. Muito obrigado, muito obrigado. Já vou ter que dividir com os meninos do estúdio aqui, Com que elas já, certeza, elas os já queridos. falaram isso. Gente, mandem aí agradecimentos que vocês querem. 30 segundos vocês têm pra isso. Bom, sigam as City Girls nas redes sociais, porque tem muita coisa boa por vir. @TheCityGirls, escrito SEET Girls. No Instagram, no TikTok, temos músicas no Spotify. E obrigada a você que nos deu essa oportunidade. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família. Amo vocês. Mais alguma coisa? Eu quero mandar um beijo pra minha família, pros meus amigos que estão sempre torcendo, mesmo de longe. Então, Legal. assim, tô muito grata. E muito obrigada, Kleber, pela oportunidade. Não, Muito que feliz. Agradeço imensamente a oportunidade. Foi muito legal e muita novidade pra gente. E a minha família e os meus amigos são os meus maiores apoiadores. Então, eu estou aqui por vocês e a gente vai fazer acontecer de todo jeito. Vai dar certo. Contem comigo, de verdade mesmo, assim, ó. Tô arrepiado, porque eu acho que realmente, se tem um propósito, é esse. A gente tem que ajudar, principalmente pessoas que entenderam como funciona a vida, né? Que é ajudar, né? Fazer Sim. diferença na vida de outras pessoas. Sim. Então, contem comigo, que aí já não sou mais eu, aí é algo maior que eu que vai ajudar vocês, pode ter certeza. Tá bom? Obrigado. Vão voltar pra mostrar o clipe, Com tá bom? certeza. Em breve. E bora pra cima que Jesus tá on. Até o próximo Pod Carro. Valeu, obrigado. Com as... City Girls! Valeu.